pensar nessa estratégia. Mas dessas foi eu que fiz. Se Toji Fushiguro tivesse energia amaldiçoada, o que é que iria acontecer? Vamos abrir nossa central para começar a teoria. E essa teoria para mim é sensacional porque ela modifica tudo que tem no mangá e no anime de uma forma geral. No mangá, para quem já assistiu, né, para quem já leu, Quem já assistiu o mangá. quem já leu todo o mangá, e no anime Eu assisti o também, mangá, gente. ele é uma das figuras mais importantes do universo do Ele é Gege mais Akutami. importante. Ele é mais importante. Sem ele, nada acontecia, não é isso? Não teremos o Megumi. Não teríamos nada, não teríamos o Megumi, não teríamos a Morte da Rico, a morte da Rico. Então, Basicamente, ele é o é o tudo da... CLT mais endiabrado do Tá mundo vendo, aqui. gente? O Toji, melhor CLT do Jujutsu. Toji Fushiguro, o CLT casca grossa. Melhor Então a gente vai CLT. começar com ele. A gente sabe que em Jujutsu Kaisen ele não tem energia amaldiçoada. Sim. Por isso ele é uma restrição celestial, né? Também tem outro tipo de restrição, caso você tenha muita energia. Exatamente. Quem é que Que- tem muita energia? No caso do Mekamaru. Exatamente. Mekamaru, vamos botar aqui, porque ele é sempre o brabo, que Sempre inventa tem que coisas, tá né? aqui. Ele sempre está nas nossas análises, que é o nosso Gege Akutami. Vejam bem, essa ideia é que o Toji Fushiguro, ele não fosse uma restrição celestial, mas tivesse as 10 sombras. Ele é do clã Zenin, Tem. tá? Se é o Toji Zenin, ele poderia ter nascido com a energia amaldiçoada e com as 10 sombras. E aí é a pergunta: o Toji com as 10 sombras, ele seria a mesma coisa do Megumi? Ou o Toji com as 10 sombras seria algo excepcional? A minha concepção é que ele, por si só, já é muito superior ao Megumi em luta. É óbvio que, como ele não é mais restrição, ele não teria a força de uma restrição celestial e a velocidade de uma restrição, mas ele compensaria, obviamente, com as 10 sombras e a energia amaldiçoada. Não é isso? Sim. Presta atenção, senão a gente não consegue conversar. É ok. Então, a gente tem aqui o Toji Fushiguro como um membro do clã Zenin que possui as 10 sombras. Beleza? Se ele possuísse as 10 sombras, o que é que teria diferente? Primeiro, ele seria extremamente habilidoso com armas, coisas que no próprio mangá todos os invocadores não teriam essa habilidade. Então, eu imagino que além das habilidades com os Shikigamis, eles teriam as 10 sombras. Então, Eu fala. vim arrumado dos pés à cabeça, porque eu botei até meinha com chinelo só pra aparecer na mochila pra vocês. Só isso mesmo. Certo, então vamos lá. O que é que a gente teria inicialmente? Primeiro, vamos pegar 3 provas interessantes que a gente poderia tratar. Primeira coisa é, o Toji com energia amaldiçoada, a gente poderia dizer que ele teria total habilidade com arma. Certo? Uhum. Então, aqui a gente, diferente do Megumi, até o Megumi utiliza um pouco as armas, mas o Toji, ele teria uma habilidade infinitamente superior ao Megumi e infinitamente superior a Maki também. Pelo porte físico, por tudo que ele representa. Então, ele já estaria extremamente na frente, né? Observação. O Toji só é forte por causa da restrição celestial. Sem a restrição, ele não faria nada. Mas sem a restrição, se ele tivesse uma energia amaldiçoada e as 10 sombras, aí é diferente. Porque eu estou imaginando que ele tem a energia amaldiçoada, mas além da energia amaldiçoada, as técnicas inatas dele é das 10 sombras. Parte físico do Toji é tudo fruto de restrição celestial e um pouco de treino. Concordo, mas você acha que ele não conseguiria ter parte dessa força além da energia? O que é que você acha? Além da energia? É, assim, tudo bem. O porte físico do Toji vem da restrição.
celestial. Sim. Mas imagine que ele não teria restrição celestial. Ele não seria do porte do Megumi. Ele ainda seria mais forte que o Megumi. A habilidade dele com armas talvez não desaparecesse, à medida que a habilidade com arma é treino. Certo? A Maki tem uma habilidade com arma porque ela treina. Então, o Toji poderia também ter uma habilidade com arma. Certo? O que é que ele teria a mais que eu imagino? Você não lembra que no próprio anime aparece terceira temporada, acho que episódio 4 ou 3. A Maki, antes, quando ela tinha ainda um resto de energia amaldiçoada, ela era forte, mas não ao nível do que ela tá hoje. Então, tudo se baseia. Se você tem uma restrição celestial, você basicamente fica super forte. Se você não tem a restrição, dane-se. Mas aí é que tá. O Gojo não tem restrição e é forte. Ele tem E técnicas. ele tem técnica, é justamente isso. Imagine que no próprio mangá ele fala para o Megumi que o antepassado dele morreu lutando contra um membro do clã Zenin que tinha as 10 sombras. Então existiu alguém que dominava as 10 sombras. O Gojo fala que uma disputa entre clãs. O chefe do clã, há mais de 400 anos atrás, se eu não me engano, podem comentar se eu estiver errada. Há mais de 400 anos atrás, eles estavam travando uma batalha entre clãs. Sim, E entre o clã Gojo e o clã Zenin. Nessa batalha, o chefe do clã Zenin usou uma habilidade chamada General Divino Mahoraga. Exatamente. Mais conhecido como Salve Mahoraga! Salve Papai Mahoraga! A pergunta é, imagine E que nessa existiu... batalha, como ele não dominava o Mahoraga, ele sem querer se matou e matou o chefe do clã Gojo. Beleza, que era portador dos 6 olhos. Sim. Beleza? Vamos pensar agora na mesma situação. Ele não tem mais restrição celestial, beleza? Ele perde muito da força e perde também um pouco de velocidade, mas ganha em técnica. Como existiu alguém que era portador dessa habilidade inata há um tempo atrás que lutou contra o clã Gojo e os dois morreram, por que não o Tojo Fushiguro relembrasse esse passado? Então, eu imagino o seguinte, presta atenção, se você concorda. Se você não concordar, você diz, não concorda, tudo bem? Veja bem. E eu vou dar minha explicação, porque Exato, eu não concordo. você pode explicar e a gente tá aqui para discutir. Então, Toji, para mim, se ele não fosse restrição celestial e tivesse energia amaldiçoada suficiente, ele ainda assim teria uma boa habilidade com armas amaldiçoadas. Isso é importante. Uma coisa que eu acredito é que seria possível que ele, como ele tem a técnica das 10 sombras, ele provavelmente também teria acesso às fusões de Shikigamis. Lembra sabemos que que isso é invenção do Geg Akutami. Mas lembra que Bota uma linhazinha entre o negocinho das fusões. tá lá, pode usar. Tá no jogo, pode usar. Então imagina. O Megumi nunca usou. Porque ele, na realidade, o que é que o Gag disse? Akutami no mangá. Ah, quando um Shikigami morre, ele pode. A técnica pode ser absorvida por outro Shikigami. Tanto é que isso aparece lá no sapo voando. Sim, eu lembro disso. A fusão, o Gag inventou tecnicamente para o Sukuna. Onde o Sukuna criou lá o agito, né? Aquela que é justamente essa fusão de Shikigami. Então eu imagino que se o Toji fosse tão forte, tão técnico, ele poderia ter controle sobre armas, ele poderia ter controle sobre as fusões. Então ele poderia fundir e criar um agito ou outra fusão qualquer de 2 ou 3 Shikigamis. E mais, ele tecnicamente também poderia ter a expansão de domínio completa. Se o Megumi tem completo, ele tem forte. Exatamente. Então, com essas 3 habilidades aqui,
A próxima live eu queria discutir uma teoria com vocês que o Megumi poderia sim ter nosso papai Mahoraga. Beleza, mas com essa Nossa. teoria aqui, em que ele poderia ter uma expansão de domínio completa, poderia ter habilidade com armas, e teria, né? Habilidade, expansão de domínio, fusão de Shikigamis, e seria ainda forte. Não ao ponto de ser uma restrição, ele poderia subjugar o Mahoraga e incorporar o Mahoraga como seu Shikigami. Aí sim, ele seria um dos caras mais fortes do Jujutsu Kaisen, concorda? Sim, seria. Que talvez venha acontecer se o Gege Akutami, lá em módulo, resolver continuar a história, porque o filho se não me engano, a filha do Okotsu, ela é portadora das 10 sombras. A Yuka. E A Yuka é portadora das sombras e o filho é... Acho que ele tem... É restrição celestial. Ah, e mais uma coisa, eu não lembro se ela dominava o Mahoraga ou não, mas eu lembro que ela... Não, ela não dominava o Mahoraga. Ela summonou o Mahoraga semelhante ao que o Megumi fez quando ia morrer para lutar contra o Dabura. É Dabura? Dabura. O alienígena. Dabura. Então aqui, aí a pergunta é, seria plausível que o Toji pudesse summonar o Mahoraga? Ou pudesse subjugar o Mahoraga? O que você acha? Ou refutada? Sem sentido, plausível ou refutada? O que você acha dessa teoria do Toji dominar o Mahoraga e ser um dos caras mais fortes do mundo? Dominar o Mahoraga, só que para ele dominar o Mahoraga tem que usar uma técnica que eu vi num vídeo num cara falando. E se você estiver vendo isso, meu mano, obrigada por me dar essa teoria. Foi o seguinte, essa teoria do Megumi, mas eu vou falar do Toji. Se o Toji tivesse as 10 sombras, primeiro, para ele conseguir dominar o Mahoraga, ele teria que ter pelo menos as outras 9. Sem das outras 9, ele conseguiria usar a expansão, né? Já que o Megumi... O Megumi usa expansão de domínio, ainda que ele não domine ela por completo, a expansão incompleta, ele usa. O Toji, com certeza, provavelmente teria uma expansão de domínio completa. Então, dentro da expansão de domínio, ele tem total controle de tudo que acontece lá. Então, ele poderia simplesmente... A minha teoria é bem simples. Não precisa nem lutar com o Mahoraga. Era só botar lá, liberar tudo, deixar o Mahoraga se afogar na sombra, acabou, subjugou o Mahoraga. Outra coisa, o Toji também poderia fazer o Mahoraga se afogar nas sombras. Não é isso, acabei de falar. E tem mais também. Ele poderia usar o peso dos outros. Como é que chama? Ele poderia usar todos os Shikigamis do elefante. Elefantes Shikigamis. Para fazer o Mahoraga cair na sombra, né? É que o Mahoraga não ia ser tão fácil. Enquanto o Mahoraga se adapta a um Shikigami, o outro vai estar atacando. Por isso essa teoria é muito boa. Então acredito que, assim, o Toji com energia amaldiçoada poderia ser um problema bastante sério. Porque uma coisa, o Mahoraga já é um problema. Imagina o Toji com expansão de domínio, com habilidade com arma, com todos os Shikigamis, com fusão de Shikigami com o Mahoraga. Aí seria um problema até pro Sukuna. Batalha Gojo vs Sukuna, o Toji vai estar lá no canto, só atacando Mahoraga. E aí, podemos dizer que essa teoria é plausível? Pode ser? Pode ser. Concorda? Pode ser. Então vamos botar aqui, vamos tirar sem sentido e fechar aqui as teorias. Uma teoria que é extremamente plausível que o Toji, com energia amaldiçoada, conseguisse virar um dos feiticeiros mais poderosos de Jujutsu Kaisen. Beleza? Fechou essa primeira teoria? Fechou. Vamos salvar aqui e vamos para a segunda teoria do dia, que é também muito boa.